Fala galera, tudo bem? Matheus da Vendas por aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta fantástica, sou suspeito para falar sobre ela, sem falta modéstia, que é o HubSpot CRM. CRM, para quem não sabe, é uma solução onde eu gerencio todo o ciclo de vida do meu cliente. Todos os contatos futuros, contatos anteriores, notas, eu posso mandar proposta, eu posso gerenciar tarefas, eu posso ter dados, enfim. É uma linha do tempo de todos os meus clientes. Basicamente, é a carteira digital de clientes. Tá? Existem diversas soluções de CRM, tanto no Brasil quanto no mundo. Existem seguramente mais de 1000 soluções de CRM. Tá? Mas o HubSpot é uma solução gratuita que você pode utilizar de graça, sem pagar nada. Para times com 5, 10, 15, 20 pessoas, o HubSpot tem essa flexibilidade de você usar para grandes times também no módulo gratuito. Tá? Além dele ser uma ferramenta muito fácil, uma adaptabilidade muito boa, suporte muito bom, enfim. Para quem não sabe, HubSpot CRM é a segunda principal ferramenta de CRM do mundo. Só fica atrás da Salesforce, que é a maior empresa de CRM do mundo. Tá? Sem mais delongas, vamos falar sobre essa ferramenta fantástica aqui. Você vai entrar no site HubSpot, né, br.hubspot.com, tá? Você pode conferir os preços aqui na aba de preços, mas nós vamos começar no plano gratuito, tá? Então basta clicar em qualquer um desses botões aqui, comece grátis. Ele vai pedir algumas informações sobre a sua empresa, nome, e-mail, aqui ele já traz para mim, né, que eu já tenho usuário, enfim, então eu posso criar uma conta com um novo usuário. Posso criar com Google, posso criar com Microsoft ou com endereço de e-mail, tá? Recomendo que você tenha um e-mail comercial para utilizar esta conta, para que você possa utilizar o HubSpot da melhor maneira possível. Então, ali no caso anterior que vocês viram, né? Ele traz a minha conta do Gmail. Não utilizo a conta do Gmail, tá? Tenta trazer uma conta profissional. Caso você não tenha o domínio, não tem problema, utiliza uma conta do Gmail mesmo. Tá bom? O passo a passo é bem simples. Você vai colocar o teu nome, nome da empresa, quantidade de funcionários, enfim, ele vai pedir algumas informações e logo na sequência ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui no módulo de vendas, negócios, ele vai abrir uma tela exatamente igual a essa, porém sem o nosso lead cadastrado, tá? Então, essa é a carinha inicial do HubSpot, né? Essa aqui é a cara do HubSpot, como ele vai se apresentar para você, tá bom? Você pode ter dois tipos de visualização aqui dentro, tá? Eu vim aqui no módulo Vendas, Negócios, para visualizar o que a gente chama de pipeline de vendas, tá? O que é o pipeline de vendas? Pipeline de vendas é a esteira de compra, ou seja, a esteira desde o momento em que o cliente entra na tua empresa até o momento em que ele fecha e fideliza um contrato. Tá? Existem operações, existem empresas que usam isso também para o ciclo de pós-venda, ou seja, eu fechei com o cliente, eu tenho uma compra recorrente. Todo mês o cliente compra comigo, ou uma vez por ano esse cliente compra comigo. Eu consigo fazer isso também no fluxo de pós-venda. Eu posso ter uma etapa específica aqui voltada para pós-venda, tá? Vamos dar uma olhadinha nas etapas padrões do HubSpot, né? O que ele cria aqui para gente. Ele cria uma etapa de compromisso agendado, ou seja, um café, um almoço, um jantar, uma reunião, um meet que você tem com esse cliente. Se esse cliente está qualificado ou não para comprar, nesse caso, né? Se eu tenho uma apresentação agendada, aqui eu entendo que é uma apresentação de proposta, tá? Apresentação agendada. Se eu já coloquei o tomador de decisão nesse processo, né? Tomador de decisão envolvido, já trouxe o cara da capivara, trouxe o cara da grana para falar com a gente, contrato enviado, negócio fechado, ou seja, negócio ganho e negócio perdido, tá? Obviamente, cada operação comercial é de uma forma específica, tá? Então, a gente vai fazer aqui a primeira parametrização, a primeira configuração dentro do HubSpot. Qual que é essa primeira configuração? A gente vai alterar a nomenclatura das etapas e vai incluir algumas etapas de acordo com a necessidade desse cliente específico, tá? Para isso, eu vim aqui em ações do quadro, editar fases. Aqui em editar fases, eu já consigo ter todas as etapas do meu pipeline de vendas. Tá? Você pode estar me fazendo uma pergunta, né? Para você que tem um nível de conhecimento um pouco mais apurado sobre HubSpot, sobre ferramentas de CRM. Eu consigo criar dois pipelines de venda, ou seja, eu consigo criar duas jornadas de venda, duas esteiras de vendas para o meu cliente, tá? No plano gratuito não é possível, tá? No plano gratuito você só consegue criar um pipeline de vendas. Ó, você vê que ele tem até um cadeadinho aqui para mim, dizendo que eu não consigo criar um segundo pipeline de vendas.
Em que momento isso é relevante? Tá? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho o cenário de uma concessionária. Tá? Então, eu comprei um carro. A etapa de compra de um carro eu fui impactado por um anúncio, eu fui até a concessionária, eu fiz o test drive, eu envolvi a minha esposa, eu levei um valor de negociação para casa, né? Levei uma proposta para casa, fechei o carro, comprei o carro. Tá? Esse é o pipeline para compra do veículo. Pós-compra do veículo, eu posso ser um cliente recorrente. De que forma? Com serviços de manutenção, troca de óleo, troca de pneu, experiência do usuário, enfim. Para esse tipo de serviço mecânico, que não é um serviço diretamente voltado para a compra do veículo, é um outro tipo de serviço, um outro tipo de receita, um outro tipo de ticket, eu posso ter um segundo pipeline. Tá? Ele serve para isso. Outro processo em que múltiplos pipelines servem, né? Quando eu tenho times diferentes. Eu tenho um time de prospecção, eu tenho um time de abordagem, então eu posso ter um pipeline com toda a jornada de prospecção em um funil específico e depois eu tenho o funil de vendas em uma outra etapa específica, tá? Esse termo pipeline também é conhecido como funil de vendas, você já deve ter ouvido falar como funil de vendas. Então são as etapas que levam o meu cliente até uma possível conversão ou não na esteira de relacionamento, tá? Eu vou desenhar aqui e vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vamos mudar o nome dessas etapas e a gente vai também mudar o peso dessas medidas, né? E eu já vou explicar para vocês a importância de ter pesos bem adequados aqui, tá? A nossa primeira etapa está como compromisso agendado, mas eu vou voltar um pouquinho, né? E vou colocar essa etapa de compromisso agendado como uma etapa de entrada, tá? Uma etapa inicial, ou seja, todo mundo, todo cliente potencial que eu vou prospectar, ainda vou abordar, eu vou colocar nessa etapa de entrada, tá? Como esse cara ainda não tem nenhum tipo de probabilidade de fechar negócio comigo, eu não sei o valor do fechamento desse negócio, eu vou deixar só em 10%, tá? Depois de entrada, eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, em prospecção, tá? Em prospecção quer dizer o quê? Eu já tenho dados dessa empresa, eu já tenho as informações, telefone, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, entre outros, né? Eu fui atrás dessas informações e eu já passei a mão no telefone e já comecei a executar as tarefas, tá? Já comecei a ligar, já mandei um e-mail, já mandei um zap e tá tudo certo. Nesse momento ele também não fechou comigo, mas ele já está um pouquinho mais quente, não sei se vocês concordam, tá? Ele já está um pouquinho mais maduro na etapa comercial. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 20%, tá? Depois da prospecção, eu posso ter uma etapa que é um agendamento de reunião. Então eu vou colocar aqui uma reunião agendada, né? Ou seja, eu já falei com o Joãozinho, falei pro Joãozinho sobre a minha empresa, o Joãozinho já sabe quem eu sou e a gente marcou um dia e horário para falar sobre a dor específica que ele possui. Voltando aqui, a gente já marcou um horário específico para falar sobre a dor que ele possui, tá? Bom, quando eu tenho uma reunião agendada, ele está um pouco mais quente, ou seja, ele está subindo na nossa escala de temperatura, né, até o negócio ser de fato fechado, tá? Eu vou colocar aqui 40%. Ele não está tão frio, mas ele também não está tão quente. Ele precisa de mais informações para tomar essa decisão. Ele precisa saber o preço, ele precisa saber os entregáveis, ele precisa saber o que a minha empresa faz, ele preciso gerar autoridade para ele do outro lado, tá? Então, aqui a gente fez as etapas básicas iniciais do nosso funil. Depois que eu tenho uma reunião agendada, vamos lá, eu falei com o Joãozinho. O que pode acontecer? Ele pode gostar da minha proposta, e eu mandar uma proposta de fato para ele, né? Ele pode não gostar da minha proposta, e aí eu vou dar um lost, eu vou perder esse cliente, ou ele pode simplesmente não aparecer na reunião, e aí eu preciso reagendar ela, né? Essa é uma métrica que a gente chama de no-show, tá? A gente vai colocar aqui, por enquanto, o final feliz, tá? A sequência feliz. Fiz uma reunião agendada, eu vou levar esse cara, talvez, para uma etapa de negociação, né? Que é uma etapa onde ele já conhece a minha empresa, já conhece meu produto, já conhece meu serviço, já tem o preço, e aí ele vai pensar, ele vai envolver a esposa, vai envolver o sócio, vai envolver o filho, vai envolver alguém ali nesse processo de compra, tá? E a próxima etapa aqui de negociação, né, é o contrato enviado ou a proposta enviada, de fato. Aqui eu vou manter como contrato enviado, tá? Com uma taxa de 90% de probabilidade de fechamento.
tá? Então, ó, eu fiz a negociação, né? Ele ficou pensando ali 2 semanas, eu fiz um follow-up com ele por telefone. Ele me falou, Matheus, pensei aqui, conversei com a minha esposa, agora sim eu quero fechar negócio com você. Me manda o contrato. Eu mando o contrato, peço os dados e aí eu já tenho 90% da venda encaminhada, só aguardando ele clicar no botão para fechar conosco, tá? Negócio fechado, como o próprio nome já diz, né? É uma venda positiva, uma venda realizada. Você pode mudar esse nome também, tá? Algumas empresas gostam de colocar assim, ó, ganho, né? Ganho, perdido, enfim. Eu posso incluir outras etapas nesse funil de vendas, tá? Como, por exemplo, né, a etapa de sucesso que a gente comentou lá atrás. Então, a etapa de sucesso, né, ou seja, o cliente já fechou o negócio conosco, eu vou iniciar um ciclo de relacionamento com ele durante X tempo, tá? Ele já foi um negócio fechado, eu posso colocar aqui, por exemplo, implantação, tá? Só um exemplo, tá? Ou seja, a partir dessa etapa de implantação, outra pessoa é responsável por esse processo. Do perdido para trás, vendas, de implantação para frente, outra etapa, tá? É recomendado que você não bagunce tanto o pipeline, não tenha múltiplos processos, porque senão acaba se perdendo algumas informações ali no meio, alguns leads podem se perder, informações podem se perder, tá? Se você tem uma empresa pequena, um time comercial pequeno, tudo bem, você pode seguir dessa forma. Agora, se você tem um time comercial muito grande, acaba que não faz muito sentido, tá? Mas aqui eu coloquei, por exemplo, a etapa de implantação. Eu posso colocar, por exemplo, a etapa de pós-venda, né? A etapa de pós-venda eu faço o quê? Eu faço pesquisa com os clientes, eu faço uma visita, eu faço contatos periódicos para entender se há potencial de recompra para esse cliente, se ele tem interesse em renovar serviços conosco mês após mês, enfim. Essa é uma etapa de pós-venda, pode ser trabalhado também com a criação de atividades dentro da etapa de ganho, tá? Vocês já vão entender melhor como funciona. Outra etapa que alguns clientes gostam de criar é a etapa de nutrição, tá? A nutrição não é uma etapa perdida. Aqui eu gosto de colocar, por exemplo, 10, 20%. A etapa de nutrição é uma etapa de preparação desse cliente para uma compra futura. Ou seja, eu não vou comprar com você agora, eu vou comprar com você daqui 6 meses, tá? Se eu manter esse cara 6 meses na minha etapa de negociação, ele vai sujar o meu pipeline. Ou seja, sempre que eu for ter métricas de vendas, vai aparecer o bendito lá que está pensando há 6 meses, 1 ano, 8 meses e não compra. Tá só chocando o galo lá e ele não compra nada. Beleza? Então a etapa de nutrição serve para isso. São aqueles contatos que eu vou falar lá na frente. São contatos que precisam de mais material de nutrição. São contatos que eu vou fazer um contato de e-mail periódico, vou botar numa lista de nutrição, num fluxo automático de nutrição, algum tipo de contato, para falar com esse cara uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 40 dias e por aí vai, tá? A etapa de nutrição, ela serve para isso também, beleza? Eu vou excluir essa etapa aqui, para excluir é bem simples, tá? Basta clicar aqui no excluir e pronto. Vamos salvar aqui. Boa, pipeline atualizado. Eu vou vir aqui, vou dar um F5. Prontinho, ó, o nosso funil de vendas ele já está um pouco mais organizado, né? Etapa de entrada, ainda não falei com a empresa. Prospecção, fiz um contato telefônico. Reunião agendada, agendei uma reunião. Negociação, a pessoa está pensando, já tem a proposta em mãos, já tem valores e por aí vai. Contrato enviado, ele já tem o contrato enviado de fato, né? Já recebeu um contrato. Ganho, ele ganhou o negócio, né? E perdido, foi um negócio perdido de fato, beleza? Aqui eu vou voltar algumas etapas só para a gente testar, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para colocar empresas aqui dentro da minha carteira, tá? Como é que eu faço para botar uma série de empresas e poder fazer o acompanhamento delas aqui? Existem duas formas. A primeira delas é através da importação de listas, tá? Você vem aqui no botão importar, vai em vendas, né? Vamos fazer de novo. Vendas negócio. Você vem aqui em importar. E você consegue fazer uma importação utilizando planilhas, tá? É só vir aqui em clicar, iniciar uma importação, segue o passo a passo. O HubSpot, inclusive, libera algumas planilhas padrões, tá? Planilhas padronizadas para você fazer a importação desses negócios, tá?
Uma outra segunda forma, né, se você tem poucos negócios e quer acompanhar eles, é vir aqui em criar negócio, botão laranja na parte superior direita, tá? A gente vai criar um negócio aqui chamado Teste 2, né? Teste 2, ele vai entrar no nosso pipeline de processo interno, ele vai entrar na etapa de entrada, eu sou o proprietário do negócio e eu vou criar esse negócio. Ponto. Aqui eu tenho um negócio criado, tá? Super importante a gente entender como funciona a dinâmica do HubSpot, tá? Para isso, eu vou utilizar o meu amigo desenhista, o famoso Paint, tá? Como funciona? Aqui dentro, vocês podem reparar o seguinte, a gente criou um negócio, tá? O que é um negócio? Negócio é uma oportunidade de fechamento de um produto, de uma solução, de algo específico, tá? Vocês já vão entender a diferença. Existem mais dois carinhas, dois objetos que a gente chama de objeto isso dentro do HubSpot, né? A gente chama de contatos, tá? E a gente chama de empresas. Então vamos lá, eu tenho uma empresa, eu tenho a Coca-Cola Brasil. Tá? A organização Coca-Cola é esse vermelho aqui. Tá? Para a Coca-Cola, eu vou trabalhar com negócio, então eu tenho a empresa em vermelho e eu vou trabalhar com o negócio, por exemplo, de automação de marketing. Tá? Hoje, no mês 6. Daqui 2 meses, fechei com a Coca-Cola e eu quero trabalhar outro negócio. Eu quero trabalhar com automação logística. Eu quero trabalhar daqui um tempo com automação de TI. Eu quero trabalhar com automação industrial. Tá? Então, uma empresa específica, vejam bem, uma empresa pode conter vários negócios. O contrário não pode acontecer, tá? O negócio, ele é propriedade de uma empresa. Então, a Coca-Cola pode ter vários negócios, várias áreas envolvidas para cada um desses negócios, tá? Também, para cada um desses negócios, eu posso ter contatos, tá? Então, eu tenho um contato para marketing, eu tenho um outro contato para a área industrial, eu tenho um outro contato para a área de logística, tá? Então, vamos lá. Negócios e contatos pertencem à empresa. Um contato pode até pertencer a uma segunda empresa, tá? Porém, ele vai dar um conflito de domínio. Então, o domínio, né, coca-cola.com.br, ele pertence à empresa Coca-Cola Brasil, tá? Então, o negócio vai corresponder àquela empresa e o funcionário, o colaborador, a pessoa, o contato, ele só vai poder fazer essa migração para uma outra empresa caso ele tenha um endereço de e-mail diferente, tá? Senão vai dar ruim, vai dar errado, tá bom? Então eu posso ter, por exemplo, uma organização e vários negócios dentro dela. Isso sem problema nenhum, beleza? O que a gente vai fazer aqui para ficar um pouco mais qualitativo o negócio? Vamos vir aqui em empresas e vamos adicionar uma empresa, tá? Eu vou botar a própria Coca-Cola Brasil aqui. Coca-Cola. Eu vou botar a própria Coca-Cola aqui, tá? A URL deles é coca-cola.com.br. Vou copiar essa URL aqui. Vamos lá. Bom, a gente já copiou a URL da Coca-Cola, né? coca-cola.com.br. Nome da empresa Coca-Cola. Como o HubSpot é uma solução muito inteligente, ele já traz várias informações para a gente, tá? Por exemplo, setor, cidade, se existir, número de funcionários, esse número de funcionários está bem errado, né? Faturamento anual, descrição, tá? Tudo isso ele já traz automático. Eu vou vir aqui em criar. Boa, ele já traz para mim algumas informações bem relevantes, tá? Bota até a logozinha da Coca-Cola ali. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um contato, tá? Então, por exemplo, eu posso adicionar um contato que já existe. Nesse caso, vou pegar o meu contato, né? O Mateus@vendas, tá? Vai ficar um pouco estranho. O Mateus que é da Avendas trabalhando na Coca-Cola. O correto seria mateus@coca-cola.com.br, tá? Mas aqui é só para exemplificar. Para esse negócio, vou colocar aqui até, vou mudar o nome de teste 2 para Coca-Cola Marketing, tá? Vamos fazer de conta que esse é um negócio voltado para a área de marketing. Então vamos lá, a gente tem o Mateus que está envolvido nesse projeto, e a gente pode envolver mais alguém, a gente pode envolver o João, o Maria, o Pedro, enfim. O que ele vai pedir? Ele vai pedir algumas informações, tá? Vou colocar aqui João, sobrenome do João, né? João Pedro,
quem que é o proprietário, qual que é o cargo do João, ele é head de marketing, nesse caso, número de telefone, eu posso criar, tá? Boa. Fechou. Então aqui fica mais claro o entendimento, tá? O negócio, Coca-Cola, automação de marketing, pertence à empresa Coca-Cola e esses dois colaboradores também pertencem à Coca-Cola e estão vinculados nesse projeto, tá? Quando eu clico na empresa, a visualização ela fica até um pouco mais clara, tá? Ela fica até um pouco mais entendível. Olha, eu tenho a empresa Coca-Cola e eu tenho os negócios da Coca-Cola. Então, eu posso ter marketing, vendas, logística, assim como o exemplo que eu dei lá atrás, tá? Por hora, a gente está trabalhando aqui no módulo de negócios. Para acessar ele, basta vir em vendas negócios, tá? A administração das empresas, elas ficam aqui em contatos empresas, tá? Bem como a lista de contatos, né? Eu vou clicar aqui em empresa só para vocês darem uma olhadinha, tá? Ele não aparece no modo Kanban, ele aparece no modo de lista. Quais são as empresas que eu estou conversando e os contatos da mesma forma, tá? Todos os contatos aqui aparecem da mesma forma, beleza? Vamos voltar aqui para o módulo de negócios e vamos abrir o nosso card, né? A gente chama isso também de deal. Você pode chamar isso de deal, negócio, enfim, oportunidade de venda e por aí vai, tá? Eu vou vir aqui na aba de atividades. Ele me traz uma visão geral, mas eu vou vir aqui na aba de atividades, tá? Pronto. Aqui eu tenho toda a linha do tempo do meu cliente, tá? Então eu posso colocar aqui observação, troca de e-mails, eu posso fazer ligações dentro do CRM, tá? Você pode contratar um pacote de minutagem e fazer ligações aqui, do jeito que eu estou fazendo, tá? Essas ligações, elas ficam gravadas, ficam todas registradas, então teu gerente comercial consegue acompanhar essas ligações, tudo aqui dentro. Aqui no mais, a gente consegue criar tarefas futuras e agendar reuniões também, tá? O legal do HubSpot é o seguinte, o módulo de e-mail, o módulo de chamadas, tarefas e reuniões, possuem um plugin, tá? Esse plugin, ele é integrado aqui, ó, ele é integrado ao Gmail, tá? Vocês estão vendo aí. Sempre que eu vou escrever um e-mail, ele já me traz algumas informações, como modelos, reuniões, enfim. Eu posso abastecer tudo que eu faço dentro do HubSpot já vinculado na minha caixa de e-mail. Além disso, tem um ponto muito legal. Toda vez que o teu cliente receber um e-mail, você vai ser notificado. Toda vez que ele abrir um e-mail, você vai ser notificado, tá? Você consegue ter a visualização também de quantas vezes esse cliente viu o e-mail, se ele abriu o e-mail, se ele não abriu uma apresentação e por aí vai, tá? Esse é um módulo um pouco mais avançado, eu prometo trazer para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui de uma jornada de vendas dentro do HubSpot, né? Eu vou começar a vender automação de marketing para Coca-Cola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em contato com eles, né? Eu tenho que ligar. Então, eu vou colocar aqui uma tarefa, ligação, vou colocar para amanhã, às 10 da manhã, tá? Boa. Olha só, ele já me traz aqui a ligação amanhã às 10 horas da manhã e tá tudo certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover esse cara para a próxima etapa, tá? Então, ele estava na entrada, foi para a prospecção, aqui eu já começo os trabalhos. Entrei em contato na Coca-Cola e ninguém me atendeu. Puxa, matei a atividade de ligação, né? Vocês viram aqui que eu cliquei no check, matei a ligação e eu vim aqui em observações, então ninguém atendeu. Tá? Ninguém atendeu, eu salvo a observação. Vou fazer mais algumas tarefas, só para vocês entenderem o ritmo. Poxa, não atendeu, eu vou mandar um e-mail. Mandei um e-mail, também amanhã, né? Vou colocar amanhã aqui, às 12 horas, meio-dia. Bom, posso mandar esse e-mail dentro do HubSpot. Eu posso vir aqui em criar e-mail, né? Ele pede para conectar com a caixa de entrada, lembra que eu falei lá da extensãozinha, do pluginzinho, né? Você pode conectar aqui dentro e tudo isso fica registrado aqui, tá? O objetivo é você ter isso aqui, ó, uma timeline de vendas, uma linha do tempo de vendas. Assim como você tem um Facebook, que tem uma timeline, uma linha do tempo, aqui dentro também você consegue identificar toda a jornada com esse cliente. Então, eu como líder de vendas, eu como gerente comercial, até mesmo como vendedor, eu vou bater o olho e vou falar, poxa, eu liguei 10 vezes na Coca-Cola, mandei 5 e-mails, ninguém atendeu, o João foi grosso, eu falei com a Maria, a secretária, ela não conseguiu me passar, não consegui informações dessa empresa. Será que faz sentido eu ainda ficar dando murro em ponta de faca? Será que faz sentido ainda ficar
trabalhando essa empresa, né? Então, o objetivo da timeline da linha do tempo é justamente esse, a gente entender se faz sentido ou não trabalhar uma empresa, todo o track record, toda a jornada, track record de jornada, toda a jornada de vendas que eu fiz para conectar com aquele cliente, para agendar uma reunião, para fazer uma venda de fato, tudo isso eu tenho registrado dentro do meu CRM, tá? Vamos evoluir um pouco mais? A gente tem aqui dentro também o módulo de tarefas, tá? O módulo de tarefas, basicamente, ele é a tua lista de tarefas, a tua lista de to-dos, né? De coisas que você tem para fazer naquele dia, tá? Quando eu venho aqui em vencido, por exemplo, vamos pegar aqui as tarefas da Coca-Cola, que é uma tarefa nova aqui na Coca-Cola, vamos lá. Só para ficar mais fácil. Peguei aqui a tarefa da Coca-Cola, tarefas, mandar WhatsApp. Na segunda-feira, às 9 da manhã. Mandei um WhatsApp na segunda-feira, às 9 da manhã. Quando eu venho aqui em tarefas, ele vai mostrar para mim o seguinte. Na aba de todos, né? Todas as tarefas, eu tenho que mandar um WhatsApp aqui para a Coca-Cola, tá? No dia e horário indicado, tá bom? Então aqui, quando eu bato o olho, eu consigo saber quais são as tarefas que eu tenho para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para daqui 30 dias, eu consigo organizar o meu fluxo de trabalho, o meu dia a dia, tá? Uma recomendação minha, uma coisa legal de você fazer é trabalhar dessa forma aqui, tá? Trabalhar com o seu módulo de negócios e com o seu módulo de tarefas em aberto. Assim você consegue, primeiro, visualizar a tua jornada e também visualizar as suas tarefas, tá bom? Para a gente evoluir em mais alguns tópicos, tá? Super relevantes desse vídeo. Você pode estar se perguntando o seguinte, beleza, a partir do momento que eu tenho uma reunião agendada, fiz a reunião, passei o preço para o cliente, passei a proposta para o cliente. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar preço, eu preciso colocar um follow-up, enfim, tá? Cliquei no card e eu venho aqui em valor, eu venho aqui na canetinha, né? Desse lápis na parte superior. Eu vou colocar aqui o valor de 100, tá? Ele está como dólar, é possível fazer alteração dessa moeda, tá? Basta vir aqui na aba de configurações, vocês já vão conseguir fazer aqui em configurações geral, se não me falha a memória. Tá? Padrões da conta, boa. Configurações, padrões da conta, moeda. Aqui moeda você consegue alterar, por exemplo, do dólar, né? Vamos colocar aqui real, Brazilian real. Pronto, salvei. Boa. Quando eu venho aqui em negócios agora, ele já está com 100 pila, já está com 100 reais, tá? Uma coisa interessante você olhar é o seguinte, se existe sempre no seu negócio um próximo passo estabelecido, tá? Uma recomendação de vendas, aí não é nem recomendação de CRM, recomendação de vendas. Nunca saia de uma negociação sem um próximo passo agendado, tá? Nunca saia de uma negociação sem um próximo passo agendado. Parece papo de guru, mas o CRM ele vai te trazer toda essa visão, né? Ele vai te trazer ele vai te lembrar, ele vai mandar um e-mail para a tua caixa de e-mail dizendo, Matheus, dia 3 de julho, na segunda-feira, ele vai me mandar um e-mail às 9 da manhã me dizendo o seguinte, você precisa mandar um WhatsApp para a Coca-Cola. Ele vai me dizer exatamente dessa forma, tá? Hoje, por exemplo, né, vamos pegar na nossa linha do tempo aqui. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias se passaram. Eu comi, eu saí, eu falei com outros clientes, eu botei mais propostas na mesa, eu fiz várias outras coisas e eu não vou lembrar de mandar um WhatsApp com um funil de vendas com 100, 200, 300 clientes para a bendita da Coca-Cola, tá? Por mais que seja uma conta relevante, entendeu? Eu não tenho memória de elefante. Então o CRM ele serve justamente para isso, tá? Sempre que você tiver um negócio, tenha um próximo passo estabelecido. E é legal que o HubSpot ele já mostra aqui para mim, por exemplo, logo de cara, se eu tenho uma tarefa agendada, nesse caso, né, a tarefa vence em 5 dias, e nesse outro caso aqui, ó, não tem tarefa agendada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agendar uma tarefa. Por quê? Se eu agendo uma tarefa, eu crio um compromisso. Se eu crio um compromisso, eu como vendedor vou executar esse compromisso para gerar um próximo passo, um próximo passo, um próximo passo, até que eu consiga evoluir esse cliente na etapa do funil. Tá? Mas vamos lá, chegou em negociação,
eu quero lembrar, meu vendedor é muito esquecido. Meu vendedor não coloca valor nas negociações, tá? Meu vendedor tem aqui o negócio dele, ele coloca em negociação e ele não bota valor e eu não consigo, por exemplo, ter a média ponderada de fechamento. Lembra que a gente definiu lá atrás o percentual de fechamento, né? Então eu não consigo entender, por exemplo, quanto que eu tenho de previsão para fechar nos próximos 30 dias, tá? Para isso a gente pode criar travas, a gente pode criar mecanismos para fazer o teu vendedor lembrar e para fazer com que o teu processo ele seja mais fluido possível, tá? A gente vai fazer isso ao vivo agora. Vamos voltar aqui em ações do quadro, editar fases. Agora a gente vai colocar valores, vai forçar o vendedor a colocar valor, né, na etapa de negociação. E na etapa de ganho, eu tenho que colocar, por exemplo, o dia que ganhou. Na etapa de perdido, tem mais uma coisa legal, que é listar o motivo de perda. Mais importante que você saber o porquê que você está ganhando as vendas, é saber por que você está perdendo, né? Você está perdendo por preço? Você está perdendo por concorrência? Você está perdendo porque o teu produto é ruim? Que o teu produto falta funcionalidade? Você está cobrando muito caro? O que está acontecendo, né? Então a gente precisa listar também os motivos de perda do nosso negócio. A gente vai fazer essa configuração aqui, tá? Aqui em negociação, a gente vem em editar propriedade, bem na aba direita aqui, vou até arrastar um pouquinho, ó, negociação, editar propriedade, tá? Aqui ele já traz para mim o que você quer colocar, né, como propriedade padrão desse negócio. Nesse caso, o valor, tá? Eu quero, toda vez que eu mover um negócio para negociação, saber o valor dela, tá? Em ganho, eu quero saber, por exemplo, a data, né? Data de fechamento. Vamos colocar aqui, data de fechamento. Beleza? Próximo. E aqui em perdido, eu quero colocar o motivo do fechamento perdido. Aqui a gente vai precisar fazer uma alteração, uma parametrizaçãozinha, tá? Vou mostrar para vocês também. Basta vir em próximo e salvar. Pronto, o pipeline foi atualizado com sucesso. Eu só vou dar um F5 aqui para garantir que deu tudo certo, né? Quando eu jogar o teste 1 para cá, olha só, ele vai falar qual que é o valor desse negócio, né? O valor desse negócio é R$200. Próximo. Pronto. Eu já consigo ter a previsão das minhas vendas aqui. Deixa eu até dar uma atualizada aqui para ficar bonitinho. Boa. Ó, eu tenho R$300 no pipeline, ou seja, de negociação futura, né? E eu tenho uma expectativa de fechar 180, tá? O mesmo serve também para ganho. Quando que eu ganhei o negócio? Foi um ganho retroativo? Foi um ganho no dia? Foi um ganho no mês que vem? Enfim, tá? Eu consigo colocar aqui. Se eu não colocar nada, percebam que ele não move, ó. Se eu dar um cancelar aqui, ele não vai, tá? Perdido. O perdido atualmente, nesse caso aqui, está como campo livre, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui preço. Cliente não tinha dinheiro, tá? Eu consigo colocar isso num formato livre. O formato livre ele é muito perigoso, né? Porque eu posso, por exemplo, colocar preço e o meu vendedor colocar cliente achou caro. No final do dia é a mesma coisa, né? Só que para métricas, para dados, eu não consigo compilar isso de uma forma fácil, tá? Para isso, a gente precisa padronizar o nosso processo. Então, vou vir aqui em ações do quadro. Também vou vir em editar fase. Agora, eu vou vir aqui ó, em propriedades. Vou vir em propriedades. Não vim em objeto, não. Vim em propriedades. Tá? Então, eu fui lá em editar fase. Eu vim aqui em gerenciamento de dados, propriedades. Eu quero fazer a alteração de uma propriedade, tá? A propriedade basicamente são os pontos, né, as características de cada um dos critérios, seja negócio, seja contato, seja empresa, tá? Nesse caso, eu estou falando de uma propriedade de negócio. Qual que é a propriedade que eu quero alterar? A propriedade que eu quero alterar é motivo do fechamento perdido, tá? Então, eu quero alterar o motivo do fechamento perdido. Eu vim aqui em editar e eu vou trocar o campo, né? Eu não quero mais que esse campo seja um texto de várias linhas. Eu quero que esse campo seja uma caixa de seleção, tá? Ó,
eu quero fazer a alteração desse campo. Esse campo atualmente está em texto de várias linhas. Eu quero fazer uma caixa de seleção. Eu quero fazer um menu suspenso, tá? Menu suspenso, vocês já vão entender como é que funciona. Aqui eu vou colocar os motivos de perda padrão, tá? Preço, concorrente, funcionalidade, sem perfil, porque também tem cliente sem perfil, né? Sem dinheiro. Que mais? Que mais? A gente pode colocar aqui. Empresa fechou. Vou botar uns motivos de perda padrões aqui, tá? E aí eu dou um salvar, tá? Gente, ele deu uma trava lá atrás no meu pipeline de vendas, tá? Então, só para vocês recapitularem aqui, ele deu uma trava da seguinte forma. Eu preciso vir aqui em editar fase novamente e atribuir aqui de novo, tá? O motivo de fechamento perdido. Ele não permitiu que eu fizesse essa alteração com o motivo de perda vinculado nessa etapa, tá? Então, eu vou vir aqui em salvar. Boa, agora deu certo. Pronto. Salvei. E agora vamos pegar a Coca-Cola e vamos jogar no perdido, né? Não quero ganhar ela, eu quero perder ela. Pronto. Agora sim, ele vai mostrar para mim quais são os motivos padrão pelos quais eu estou perdendo o cliente, tá bom? Essa aqui é uma aula introdutória sobre o HubSpot. O HubSpot tem uma série de funcionalidades muito legais que você consegue trabalhar, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O nosso site também fica à disposição, avendascomz.com.br. Fala com os nossos consultores. Se você tem dúvidas sobre como implementar uma máquina de vendas dentro do teu processo comercial, eu tenho certeza que a nossa empresa pode te auxiliar e muito, tá? O HubSpot é uma ferramenta poderosíssima. Aqui na aba de relatórios você pode criar relatórios personalizados para o teu time, entender volumetria, métrica, tudo isso de forma gratuita. Qual que é o volume de ligação, quantos e-mails o time está mandando, enfim. Ele permite também algumas automações no módulo gratuito. É possível disparar e-mails, disparar documentos, agendar reuniões, orçamentos dentro do HubSpot. Ele é uma ferramenta de vendas extremamente completa. E nos planos pagos, né, você pode ver aqui que ele tem até outras funcionalidades, tá? Você consegue incluir landing page, disparo de e-mail, colocar site, blog, formulário, tem coisa pra caramba para fazer no HubSpot, tá? Essa aqui é só uma aula introdutória, a gente vai evoluir um pouco mais nela, mas por hora a gente fica por aqui, tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilha com um amigo, curte, comenta aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e qualquer dúvida a gente fica super à disposição, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!